Você é do tipo que come pizza com abacaxi? E a tortilha, com ou sem cebola? E as asinhas de frango, com pimenta ou sem? Nós, humanos, somos persistentes. Desde que surgimos há 200 mil anos, nossos cérebros desenvolveram complexos sistemas de alarmes químicos que nos avisam quando uma substância não faz bem para o organismo, e o contrário também. É por isso que um bom bife na brasa tem um cheiro tão gostoso. A gordura, ao ser aquecida, libera um coquetel de compostos aromáticos irresistíveis que avisam ao seu cérebro que ali tem muita energia e de qualidade. No entanto, muitas plantas avisam ao nosso sistema nervoso exatamente o contrário. Que é melhor nem chegar perto, e no entanto muitas delas nós comemos. Algo que durante milênios muitas culturas de todo o planeta fizeram. Mas isso não significa que devemos assumir cegamente que isso é o certo, aquilo que sempre comemos, a dieta humana natural e original, antes das civilizações. Qual o problema de gostar de pizza com abacaxi apimentado e pedaços de tortilha com cebola? Bem, além da possível aberração gastronômica, estamos falando de 3 moléculas muito agressivas. O abacaxi contém bromelina, uma enzima que ataca as proteínas dos seus tecidos e as quebra. Literalmente destrói a carne. Sua saliva neutraliza isso muito bem, mas se você comer muito, causa lesões. As pimentas picantes têm capsaicina, um potente irritante. É que em doses altas pode provocar sintomas graves no organismo, até mesmo a morte. E não pense que a cebola está livre disso. Quando você a corta, ela libera uma molécula derivada de ácidos do enxofre que ataca seus olhos, um dos órgãos mais importantes que temos. Esses são só 3 exemplos, mas muitos alimentos vegetais contêm essas substâncias nocivas. Um caso ainda mais contundente é o que acontece com crianças pequenas e verduras. Muitos pais cometem um erro grave ao forçar seus filhos a comer certos tipos de verduras. Se as crianças choram, às vezes é porque realmente esse alimento vai fazer bastante mal para elas. Estou falando principalmente de espinafre e acelga. Acontece que com menos de 3 anos, especialmente antes dos 6 meses, nós humanos não somos capazes de processar os nitratos que esses alimentos contêm. Isso faz com que a hemoglobina do sangue deles se transforme na sua gêmea malvada, a meta-hemoglobina que não transporta oxigênio, causando a síndrome do bebê azul. À medida que você cresce, seus sistemas metabólicos amadurecem o suficiente para conseguir lidar com esses nitritos, permitindo que você coma, sem consequências, esses vegetais tão ricos em nutrientes. Então parece que há um esforço evolutivo para se adaptar, não é? Como se nossos corpos, apesar de todos esses compostos tóxicos, ao longo de dezenas de milhares de anos de evolução, tivessem descoberto que o preço a pagar vale a pena. Vamos voltar ao vídeo. Estávamos com a evolução humana. E é exatamente essa a perspectiva que precisamos. A evolutiva. A melhor forma de responder a um tema tão complexo é voltar aos primórdios, nos despindo das influências culturais atuais e passadas. Se voltarmos a uma época em que quase não havia tradições, nem comodidades, nem gastronomia, apenas sobrevivência pura e simples, fica muito mais fácil nos estudarmos. Éramos iguais em termos de biologia, mas sem os vieses e culturas atuais que tornam impossível explorar qual é a verdadeira dieta humana. E acho fascinante como a resposta para uma pergunta tão complexa está em algo tão simples como a sua dentição. Olhe para esses 3 crânios. O primeiro pertence a um herbívoro, o segundo a um humano e o terceiro a um carnívoro. Quero que reparem como os dentes dos carnívoros são opostos aos dos herbívoros. Os primeiros são muito mais afiados para cortar carne, enquanto os segundos, mais planos, servem para moer vegetais. E quanto aos humanos? Bem, eles têm um pouco de tudo, são um híbrido anatômicos. Incisivos planos e retangulares que lembram mais os de um herbívoro, mas molares e pré-molares um pouco mais afiados, com tendência ao carnívoro. E os caninos são meus favoritos, porque estão exatamente no meio termo, nem muito afiados nem muito planos. Uma materialização preciosa dos milhares de anos de evolução gastronômica da nossa espécie, condensada em uma única peça. Porque de fato nós humanos somos por natureza muito onívoros. Mas atenção, porque aqui vem a surpresa para muitos. Nós tendemos um pouco mais para herbívoros do que para carnívoros. O fator mais determinante era a região em que vivíamos, pois isso afetava a disponibilidade imediata dos tipos de alimentos, mas de modo geral, essa era a tendência. No entanto, uma quantidade mínima de carne sempre esteve presente. Na verdade, no nosso caso, ela é indispensável, a menos que seja substituída por suplementos. Certo, nossa natureza mais selvagem é de onívoros com certa preferência por vegetais.
Isso é porque as plantas realmente valiam a pena. São muito fáceis de encontrar por causa da sua abundância. Se conservam muito melhor, têm muitos nutrientes. E o ponto-chave deste vídeo, não precisam ser caçadas, mas sim, têm seus próprios mecanismos de defesa. Nos últimos anos, proliferou uma corrente de pensamento nutricional que se baseia erroneamente na ideia de que não deveríamos comer vegetais porque eles oferecem resistência a serem comidos, e por isso nos fazem mal com seu veneno. O problema com esse argumento é que os mamutes também ofereciam resistência para serem comidos, e se te acertassem com a presa, não iam só fazer seus olhos lacrimejarem como a cebola, mas provavelmente fariam seus amigos chorarem no seu funeral. A toxicidade que muitos vegetais apresentam não é uma pista de que eles são ruins para nós, é simplesmente o único sistema de defesa deles. A mesma ideia que também se aplica aos animais consumidos em dietas carnívoras. Um sistema é químico, o das plantas, e o outro é físico, o dos animais, mas são duas faces da mesma moeda. O físico nós eliminamos com a tecnologia atual, o químico é mais complicado e até agrada em alguns casos, por isso continua. O importante é que ambos resistem, mas de formas distintas. Seu cérebro alerta ao detectar o ardor da cebola. Sim, mas também te avisaria se visse os chifres da vaca que você acabou de comer vindo na sua direção. A chave é entender a diferença entre um alimento prejudicial, como um churrasco de amanita muscaria com presas de cascavel, e um alimento que se protege causando um dano sutil, 100% reversível, como um taco com cebola caramelizada e carne de vitela. Quando saíamos para caçar, quase sempre nos machucávamos. Mas um arranhão ou até mesmo uma mordida, em troca da enorme quantidade de nutrientes, proteínas e energia que uma boa perna de lobo assada te dava, era algo que valia totalmente a pena. Custo-benefício aplicado à sobrevivência humana. O mesmo acontece com as plantas, por isso o fígado aprende a processar os nitratos. Mas no caso dos vegetais, como podemos saber se estamos diante do equivalente a um arranhãozinho ou, na verdade, de um empalamento por chifre de mamute na carótida? Hoje eu tomei café da manhã com uma maçã. Eu gosto muito de maçãs. Isto é uma semente de maçã. Ela contém um composto chamado amigdalina. Ela é liberada se você mastigar a semente e ao entrar em contato com seus sucos gástricos produz cianeto. Se você comer 2 ou 3 não vai acontecer nada, mas se aumentar a dose pode ser bastante perigoso. Porque este é o ponto principal. Dose sola facit venenum. A dose faz o veneno. Até mesmo a água ou o oxigênio em excesso podem te envenenar ou até mesmo te matar. Toda substância química é tóxica para o ser humano a partir de certas quantidades, mas os alimentos de origem vegetal que encontramos no supermercado estão dentro do intervalo seguro, com bastante margem. Alguns podem causar alguns sintomas temporários, mas você ficará bem e vai valer a pena. Então não tenha medo e aproveite sua omelete com cebola. Dos seus pimentas picantes e não, pizza com abacaxi, não, por favor, não faça isso com você. Muito obrigado por assistir ao vídeo e até logo.